Olá, seja bem-vindo à 15ª parte, penúltima parte da nossa série sobre a obra The Cave de Thomas Hobbes. Nós continuamos nesta aula comentando o capítulo 14 da obra e eu começo por uma passagem muito interessante também para a filosofia do direito contemporânea. Eu já falei um pouquinho sobre essas relações de Hobbes com o positivismo jurídico contemporâneo na aula passada, e vocês notarão nesta passagem um outro ponto de aproximação, porque Hobbes defende que não existe lei completa sem uma sanção anexada a essa norma. Então, esse é um ponto que aparece, por exemplo, na filosofia do Hans Kelsen, é um ponto que estava na filosofia do Jeremy Bentham, na filosofia do John Austin, posteriormente, né, que são justamente autores do positivismo jurídico, esses dois últimos, que desenvolvem uma teoria imperativa do direito, cujos germes nós já vimos estar em Hobbes. Então, essa passagem também é muito importante para a compreensão deste ponto. Vejamos, então, a relação essencial, intrínseca, entre lei e sanção para Hobbes. A lei civil, nós vimos que para Hobbes a lei civil é aquilo que contemporaneamente chamamos de lei positiva, tem duas partes, de acordo com os dois deveres do legislador. Uma parte é dar um juízo, emitir o juízo, e a outra é obrigar a aceitação desses juízos. Então, o que ele chama de lei civil distributiva é a lei pela qual o seu próprio direito é distribuído para cada homem, isto é, a lei que coloca as regras para todas as coisas, pelas quais nós podemos saber o que pertence a nós e o que pertence aos outros, de maneira que os outros não possam nos obstruir no uso e no gozo daquilo que é nosso, e nós não possamos obstruí-los no uso, no desfrute daquilo que é deles, né? Então, nós já vimos que no estado de natureza, para Hobbes, não existe propriedade privada, não existe justamente essa possibilidade de que você reivindique um direito de gozar do que quer que seja sem ser obstruído pelos outros, uma vez que todos têm o mesmo direito, a mesma liberdade para fazerem uso do que bem entenderem, de tudo, né? E aí ele diz que uma lei civil penal, digamos assim, é a lei pela qual as penas são impostas para aqueles que quebram as leis, que violam as leis que são prescritas. Então, toda lei positiva precisa ter essas duas partes. Ela precisa estipular, então, quais são as regras, as prescrições para os cidadãos, mas também precisa prever uma punição, uma sanção, caso o cidadão viole essa prescrição. Sem essa punição, não se estabelece a lei enquanto lei. Ela é ainda uma lei incompleta. Agora nós temos aqui uma passagem que é um tanto longa, é verdade, mas eu a incluí porque, além de ser uma passagem bastante elegante, ela esclarece muito bem o porquê de nós não termos uma lei positiva ou, nas palavras de Hobbes, uma lei civil sem sanção. Vejamos, distributivo e penal não são dois tipos de lei, mas duas partes da mesma lei. Pois se uma lei não diz mais do que, por exemplo, aquilo que será seu, né, melhor dizendo, aquilo que você pegou com a sua própria rede no mar, para Hobbes essa lei é inútil, pois embora alguém possa tomar de você o que você pegou,
isso não evita, isso não faz com que você não possa ainda ser o dono dessa coisa. Essa coisa pode continuar sendo sua, pois no estado de natureza, como eu disse há pouco, todas as coisas são comuns a todos os homens. E a mesma coisa, então, é tanto sua quanto do outro, de tal maneira que a lei define como seu também aquilo que era seu antes da lei e que não deixa de ser seu depois da lei, embora esteja na posse do outro. Então, o que ele quer dizer aqui é justamente que eu não sou mais dona ou menos dona de uma coisa se ela está ou não está na minha posse física. Eu tenho no estado de natureza o mesmo direito a todas as coisas que você tem. Então, algumas coisas estão na minha posse física, outras coisas estão na sua posse física, mas tudo é de todos. A lei não realiza nada, portanto, a menos que ela seja tomada como significando que uma coisa é sua, no sentido em que todos são proibidos de obstruir a sua capacidade de usar e desfrutar dessa coisa sempre em segurança e a seu critério. Ou seja, o que importa para que uma lei seja lei não é estabelecer um direito, uma liberdade de usar, é exatamente tirar dos outros esse direito, tirar essa liberdade. A lei só significa alguma coisa, só faz diferença se ela introduz uma proibição, porque antes da lei, direito, licença, liberdade, todos nós já tínhamos para fazermos o que bem entendêssemos. Então, a lei introduz uma proibição, só assim que se cria lei positiva. O que se requer para que um homem tenha propriedade de bens não é que ele possa ter a capacidade de usá-los, mas que só ele possa ser capaz de usá-los. E isso se atinge por meio de proibir os outros da obstrução, mas é inútil proibir a menos que você instigue o medo da punição. Portanto, uma lei é inútil a menos que ela contenha ambas as partes, a parte que proíbe o dano a ser feito e a parte que pune aquele que infringe esse dano, né? Aquele que comete esse dano. Então veja, é por isso que eu disse que essa passagem tem uma elegância, tem até uma certa beleza nesse argumento, né? Porque tudo se encaixa tão direitinho. Essa é a genialidade do Hobbes, né? Essa capacidade analítica de Hobbes. Então, no estado de natureza, tudo é liberdade. Eu não preciso de uma lei para me dar um direito, para me dar uma liberdade. A lei faz diferença quando ela introduz uma proibição, mas proibição sem sanção não adianta de nada. Por isso, não existe lei positiva se não houver uma sanção acompanhando essa lei. No final dessa passagem, ele ainda diz que a primeira parte, que é chamada de distributiva, a parte proibitiva, a proibição criada pela lei, é endereçada a todos os homens. E a segunda parte, que é a parte penal, é a parte imperativa e é endereçada somente ao Ministério Público, somente aos agentes do soberano. Por quê? Porque cabe a eles justamente levar a cabo a punição, cabe a eles submeterem as pessoas a sanções, a penalidades, né? Então aqui nós temos uma similaridade com o Kelsen, na medida em que uma parte da lei não se dirige ao cidadão, uma parte da lei guia especificamente certos funcionários públicos. Só que é diferente também do Kelsen, porque uma outra parte da lei é direcionada, é endereçada sim ao cidadão.
Agora eu gostaria de discutir uma passagem ainda do capítulo 14, em que o Hobbes coloca algo que pode soar como um limite para o direito positivo, embora na sequência nós veremos que não há tal limite para o conteúdo do direito positivo. Em aulas passadas, nós discutimos que o Estado hobbesiano pode ser pensado como um estado que deve ser limitado a partir do conceito do dever do soberano, né, derivado da lei de natureza, que diz que o soberano deve buscar a segurança da população. Então, quando as leis positivas se multiplicam de tal maneira a perderem de vista essa função, também quando as leis positivas são de tal maneira que elas não estão mais em acordo, não parecem naturais do ponto de vista do uso que o cidadão ordinário faz da reta razão, nós temos um Estado que se agigantou demais e que não está, então, cumprindo a função para a qual ele existe de acordo com a lei de natureza. Isso dá a margem, fundamenta uma certa crítica a um Estado ilimitado, mas ainda não restringe especificamente o conteúdo do direito positivo. Nós poderíamos, a partir desta passagem que eu vou mostrar agora, pensar que Hobbes estabelece limites para o conteúdo de certas leis positivas. Mas como eu falei, na sequência nós veremos que não é bem assim. Vejamos então do que se trata. Ele diz: eles confundem lei, lex, com direito, ius, quando persistem em fazer o que é permitido pelo direito divino, quer dizer, pelas leis de natureza, embora seja proibido pela lei da sociedade, a lei civil. A lei civil não pode permitir o que é proibido pelo direito divino, nem pode proibir o que é comandado por direito divino. Contudo, nada impede a proibição pela lei civil daquilo que é permitido pelo direito divino, o que pelo direito divino pode ser feito, pois leis inferiores podem restringir a liberdade deixada pelas leis superiores, embora elas não possam estendê-la. Quer dizer, você pode ter menos restrições quando você pensa apenas do ponto de vista da lei divina. Então, a lei divina deixa mais espaço para a liberdade. Aquilo que é deixado como um espaço para a liberdade, para a discricionariedade do indivíduo, pode ser mais restrito por meio do direito positivo, das leis civis. Então, aqui poderia ser entendido que nós temos um limite para o direito positivo, porque o direito positivo só poderia regulamentar aquilo que não é regulamentado pelo direito natural. Então, ele teria aqui um espaço, um escopo menor para as leis do direito positivo, e nós teríamos então leis positivas equivocadas se elas tentassem regulamentar de uma forma diferente aquilo que já é regulamentado pelo direito natural. Ou seja, alguma coisa é proibida pelo direito natural, por exemplo, e aí será permitida pelo direito civil, que é um direito inferior, uma instância inferior, digamos assim. Então, seguindo aqui, ele diz que um direito é uma liberdade natural que não é criada pelas leis, mas deixada por elas, como nós temos insistido. Então, se você tira as leis, há completa liberdade. Essa liberdade é restrita primeiro pela lei natural e divina. O que é deixado, então, ainda como uma questão de liberdade, é restrito pelas leis civis. E o que sobrevive à lei civil pode ser restrito ainda pela decisão de cidades particulares e associações. Há, então, uma grande diferença entre lei e direito, pois uma lei é um vínculo e um direito é uma liberdade, e eles diferem como contrários. Esse é um ponto sobre o qual eu já tenho falado bastante. Mas então,
Será que essa passagem de fato representa um limite para aquilo que pode entrar no conteúdo do direito positivo? Será que nós poderíamos dizer que uma lei positiva, por exemplo, não é válida porque ela está proibindo aquilo que é ordenado pela lei de natureza? Existiria essa possibilidade em Hobbes de usarmos assim a lei de natureza como um critério para rechaçarmos leis positivas? Vejamos a sequência. Ele diz nessa outra passagem que o direito natural comanda que todas as leis civis sejam observadas em virtude da lei natural que proíbe a violação de acordos. Pois quando nós somos obrigados a obedecer antes de sabermos quais ordens serão dadas, então nós somos obrigados a obedecer universalmente e em todas as coisas. Disso se segue que nenhuma lei civil pode ser contrária ao direito natural. Então aqui parece que fica dirimida a nossa dúvida. Não existe a possibilidade em Hobbes de nós invalidarmos uma lei em particular, uma lei positiva em particular, citando uma lei de natureza e dizendo que esta lei positiva está contrariando a lei de natureza. Porque, antes de mais nada, a lei de natureza diz que nós devemos cumprir os nossos acordos, nós prometemos obedecer à lei civil e nós prometemos, aliás, essa obediência justamente sem sabermos o que seria comandado pelo soberano, qual que seria o conteúdo dessa lei positiva. Então é como, em outras palavras, né, como se ele estivesse dizendo que nós demos uma carta branca para o soberano e agora nós temos que agir de acordo e não podemos reclamar de alguma lei e dizer que essa lei é inválida. O único limite nesse sentido que nós já encontramos em Hobbes diz respeito a alguma lei que possa se chocar com a minha sobrevivência, uma lei que possa colocar a minha própria vida, a conservação da minha vida em risco. Aí o argumento não se aplica mais, eu não tenho por que cumprir acordos, uma vez que um cumprimento desse acordo leva à minha própria destruição. Todas as leis de natureza, afinal de contas, derivam do imperativo da sobrevivência. Todas as leis de natureza derivam de uma lei fundamental que nos diz para buscarmos a paz. Mas a paz, em última análise, é algo que nós queremos para gozarmos de segurança, para sobrevivermos. Então, a partir do momento que decorre de alguma maneira de um acordo que eu fiz, que ele acabe levando à minha morte ou comprometendo a minha capacidade de continuar vivendo, aí eu não tenho mais qualquer dever. Por fim, nós temos uma passagem em que Hobbes deixa muito claro que o conteúdo da lei de natureza é indeterminado, algo que nós já vimos também em outras aulas, e por esse motivo não haveria como apelarmos a uma certa lei de natureza para invalidarmos pelo seu conteúdo uma lei positiva. Vejam o que Hobbes diz. Não obstante a proibição do roubo, do adultério, etc., feita pela lei de natureza, a lei civil comanda tal infração, o ato não conta como roubo, adultério, etc. Quando nos tempos antigos os lacedônios deram permissão a meninos por um ato específico, para roubar, aqui não seria uma boa tradução pelo contexto, né? Pilfer aqui seria aquilo que nós entendemos pela ação de um trombadinha, quando alguém pega, furta alguma coisa de pequeno valor. Então, nesse caso, o Hobbes está dizendo justamente que isso não conta como roubo, justamente porque está permitido pela lei positiva. Cabe à lei positiva definir o que é ou o que não é um roubo, como também já vimos em outras aulas. Então ele diz que os lacedônios, nesse caso, colocaram que aquelas coisas não eram das outras pessoas,
mas pertenciam, digamos assim, a esses trombadinhas, pertenciam a esses meninos. Se a lei diz que pode pegar dessa forma, então a lei está tornando esses objetos propriedade desses garotos, a despeito do fato de estarem na posse física de outras pessoas antes da ação dos garotos. Então, não importa a posse física, importa o que é estabelecido na lei positiva para que um roubo se configure como tal. Importa justamente o que a lei positiva proíbe ou não proíbe. Se ela não proíbe o garoto de pegar esse objeto, se ela, pelo contrário, estabelece que o garoto tem propriedade daquilo que ele pegar dessa maneira, então está resolvido que isso não pode ser chamado de roubo. Então, nesse sentido, nós aprendemos aqui que não existe essa possibilidade de nós apelarmos aquilo que é proibido, aquilo que é comandado na lei de natureza, para tentarmos invalidar leis positivas particulares a partir da filosofia de Hobbes. No máximo, nós podemos dizer, com base no que aprendemos em outros capítulos, que um indivíduo em particular não está vinculado por uma lei positiva se essa lei positiva leva esse indivíduo a perder a sua sobrevivência, a comprometer a sua sobrevivência. Então eu encerro por aqui a penúltima aula dessa série. Na sequência, nós terminamos os nossos comentários ao capítulo 14 e também o nosso curso sobre a obra De Quive de Thomas Hobbes. Até lá!